Hoje a nossa conversa é com uma mulher que vai muito além do jaleco. Ela é médica, pediatra e uma verdadeira referência em cuidado, dedicação e amor no Hospital Infantil Lucídio Portela. Com um olhar atento e um coração gigante, a doutora Lorena Mesquita acolhe não só os pequenos pacientes, mas também as mães, as famílias e os colegas. Hoje vamos conhecer um pouco da história de rotina e da força dessa mulher que transforma o hospital em um lugar de afeto e esperança. Muito bem-vinda, doutora Lorena. Ela já começa assim me emocionando. Não tem como não se emocionar com a sua história. Muito obrigada por aceitar o convite. Doutora Lorena, ela é luz na vida da filha dela, que também é uma Maria Laura. Boa Maria sorte, Laura. né? Eu já disse, a primeira vez que eu a conheci, eu já disse, boa sorte com a sua Maria Laura. Ela já mostrou. Mas ela também é luz na vida de mães, e eu tive a oportunidade de conhecer a luz que ela é dentro do hospital quando eu visitei em novembro. Então, hoje eu queria começar conversando com você, para você contar um pouco da sua história, como é que você se tornou essa pediatra, como é que você começou a trabalhar dentro do Hospital Infantil e agora diretora técnica do Hospital HILP, não é mesmo? Mais essa função. Na realidade, assim, a pediatria ela entra na minha vida desde o meu pai. Meu pai é pediatra. Então, tá no sangue. Eu sempre vi essa paixão, esse amor dele, que é do Dr. Mesquita. Então, eu vi esse amor, essa paixão dele pela pediatria, e daí eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí eu comecei a trabalhar no Hospital Infantil, e lá no Hospital Infantil eu acabei sendo assim, enviada por Deus mesmo para essa enfermaria, que é uma enfermaria que a gente chama de pacientes crônicos, pacientes de longa internação. E nesses pacientes nós começamos a ter essas crianças que têm a AME, que é a atrofia muscular espinhal. Essa doença é uma doença rara, é uma doença grave, e essa doença, elas acabam levando que essas crianças se tornem moradoras do hospital. Por quê? Porque elas são dependentes de uma ventilação mecânica. Então, assim, quando a gente fala que é uma criança moradora do hospital, ela não é só um paciente morador, é uma família moradora do hospital. Porque essas crianças, elas não vão sozinhas, elas vão com as suas mães, elas vão com seus pais, elas são separadas da sua família, separadas dos seus irmãos. Então, realmente, são crianças que têm essa moradia no hospital, são pacientes que têm internação prolongada. E aí, dessas crianças, a gente foi se apegando, que é que eu digo que são meus filhos. Ela fala mesmo. São meus filhos, a gente comemora aniversário, a gente comemora Natal, a gente faz um projeto de levar essas crianças para o shopping, a gente comemora Dia das Crianças, aí as imagens a gente indo para o shopping, a gente faz assim, festa junina, a gente comemora o aniversário da mãe, a gente comemora o aniversário dos É uma filhos. verdadeira família. É uma família. E para explicar um pouco para quem está em casa, hoje no hospital, no HILP, Hospital Infantil Lucídio Portela, existem famílias que moram dentro do hospital. São quantas famílias hoje que moram, doutora Lorena? As pessoas, assim, muitas vezes, elas não compreendem o que é o morar. Sim. Né? Morar é literalmente morar. Essas famílias, as mães que estão lá com os filhos, elas dormem, acordam no hospital. Então, elas abrem mão das suas famílias, dos seus outros filhos para morar lá. Então, hoje, atualmente, nós temos uma enfermaria com 6 crianças que moram e tem mais uma criança que ela fica lá numa outra enfermaria separada. Mas, assim, a gente tem nessa média, que são essas crianças que eu cuido, são essas 7 crianças, que elas são totalmente moradores do hospital com as suas famílias. Então, as mães estão lá do lado delas o tempo todo, é aquela rotina do hospital, é a rotina de cuidado da criança, a rotina de cuidado dos filhos. E a gente tem crianças lá, tem uma meninazinha que chegou agora, ela já tem 1 ano e 6 meses, e tem uma que já tem 12. Então, a gente tem todas as idades lá. Eu tive a oportunidade de conhecer e de ir visitar o hospital, porque eu também não entendia como que essas pessoas moravam dentro do hospital. Fui fazer uma doação em novembro, mais ou menos, novembro e dezembro. E as doações, a gente sempre tem o olhar de doar para as crianças. Só que, no momento em que eu entrei no hospital, eu comecei a entender que, além das crianças, tem também famílias. E principalmente as mães. Existem mães que moram no hospital, que vivem dentro do hospital, que acordam, dormem, almoçam, jantam, tomam café, se arrumam, respiram, passam o dia inteiro no hospital. E essas mães, doutora Lorena, tem um cuidado inenarrável com todas elas. Ela tem um carinho
carinho muito grande. É tanto que ela chama os filhos de meus filhos, né? Meus filhos. Tem uns lá que eu digo, primeiro eu sou a mãe, você é a segunda. E eu achei aqui esse quadro uma oportunidade de mostrar para vocês e conversar com vocês de como que a gente pode ajudar também essas mães que estão lá, às vezes, eu não vou dizer esquecida, porque elas nunca são esquecidas nem pela doutora Lorena, nem por todas as enfermeiras que estão lá, que se juntam, que saem para jantar, que levam para o cinema, que levam para show. Porque levam lanches, às vezes, assim, o café da manhã do hospital de todo dia. Então, às vezes, elas se juntam, elas levam um cuscuzinho diferente, um bolo diferente. À noite, elas pedem uma pizza. Então, assim, agora, Páscoa, Semana Santa, uma leva um peixe, outra leva um camarão, alguma coisa diferente para poder aconchegar mais essas famílias, essas mães, né? Porque a gente sabe que a Semana Santa a gente quer ficar com a família e aí tem esse convívio mesmo no hospital. Então, é uma rotina que essas mães têm dentro do hospital. E aí, às vezes, é como você disse, as pessoas sempre pensam na doação da criança. E aí, às vezes, acaba passando ali despercebida a mãe, o cuidador daquela criança. E aí a gente vem fazendo agora, mês de março, mês da mulher, aí as pessoas se voltam e vai lá e faz uma leva um presente para outra, mas assim, aquela mãe muitas vezes ela abre mão da mulher. Ela se torna ali só sendo a mãe. Sim. E aí ela também tem aquela vaidade de se arrumar, de se pentear. E aí a gente vem tentando nisso, sabe? Inclusive, eu vou entrar aqui nessa, que é uma oportunidade perfeita para quem quiser fazer uma doação. Agora a doutora Lorena está arrecadando, inclusive deu um secador de cabelo, para que essas mães tenham um cuidado maior com elas. A gente está fazendo doação, você está precisando de tudo que tem a ver com... a gente quer montar porque foi até uma demanda delas. A gente quer montar um localzinho para elas se cuidarem, sabe? De se arrumar, de pentear, de fazer as unhas, de voltar a ser mulher mesmo. Sim. E não só a mãe daquelas crianças, mas também de cuidar do amor próprio delas. Eu acho que o trio tem uma pergunta, acho que a Rachel... Né? Não tem como a gente receber muitas observações. As convidadas e não se emocionar e não se envolver. Doutora Lorena, que trabalho incrível. Eu lembro que na pandemia, eu fazia parte de um grupo voluntário, né? Que a gente levava comida nas ruas para as pessoas e eu toco violão. E aí eu ia também levando ali uma música, uma canção. E nós visitamos uma casa de uma família que tinha acabado de chegar do interior e tudo, em que tinha a situação que a mãe, né, com a criança, estava justamente ali se preparando para poder ir para morar no hospital, né? E eu lembro que a gente estava lá com aquela criança, ele tinha toda uma estrutura de UTI ali, home care. Bairro, mas home care, exato. E assim, você realmente falou um ponto, né, sobre essa mãe. E ali a gente levando aquele momento ali de afago, de abraço, de cuidado para aquela família, né, para o pai, para a mãe. E o quanto que ela ficou tão feliz de poder sair um pouquinho ali daquele quarto, ficar ali conversando e a gente falando. E sabe, assim, é muito interessante, que trabalho lindo, né, que você faz com essas famílias que realmente estão ali. E eu acredito que tem tantas coisas, né, para que a gente possa se envolver e ajudar e ser voluntários dentro da nossa cidade, que a gente está longe de imaginar. Muitas vezes a gente está assim com desejo no coração de fazer algo assim para o servir, né? E aí você fica assim, mas aonde é que eu posso? Então já fica aqui, né, aberto para quem está assistindo, se você sentir aí no seu coração também, de ajudar. Eu acho que é muito válido. E eu tenho certeza, como eu disse para a Maria Laura, que esse quadro aqui, ele é algo muito maior do que só trazer alguém aqui para contar alguma história de vida, de realidade, mas para que realmente mais outras vidas possam ser alcançadas, viu? Parabéns aí pelo trabalho. E uma pergunta para você, né? Desse tempo todo que você já está ali, alguma vez você, de fato, já levou assim para casa aquela família ou aquela criança que, de repente, você passou ali alguns dias, mais do que como médica, como pessoa, sei lá, pedindo para Deus e tudo, alguma situação assim um pouco mais específica? Todos os dias. Imagina as famílias. Todos os dias, sabe? Assim, a gente tem esse carinho, esse olhar especial, sabe? Tem uma criança que eu sempre, assim, eu me toco muito, assim, com a história dele, que é o Heitor. Porque o Heitor, a família dele mora em Cristino Castro. É muito longe. Então, a mãe do Heitor tem mais 3 filhos. Né? Ela tem 2 meninas mais velhas do que o Heitor, veio o Heitor e depois veio a Heloísa. E por incrível que pareça, a Heloísa tem a mesma doença do irmão. Só que diferente do Heitor, a Heloísa teve uma oportunidade de vida diferente. Ela conseguiu um diagnóstico cedo da doença, ela conseguiu o tratamento cedo. Então, com 14 dias de vida, ela já estava fazendo um tratamento fornecido pelo SUS.
E hoje, Heloísa tem 3 anos. Heloísa está em casa, Heloísa está estudando, banhando de rio, virando cambalhota, comendo pela boca e está com a família. Chega a gente se arrepia, né? E aí, agora mais recente, teve uma foto assim que ela postou, que aí bateu no fundo. Porque ela postou o aniversário dela, Heloísa, com as 3 irmãs e a foto do Heitor. E aí o Heitor não estava lá, o Heitor está comigo no hospital. Então, assim, eu queria muito que o Heitor estivesse lá, nesse momento cantando os parabéns. Mas aí é que vem a história. Eu vou mandar para o Heitor para lá, para não ter uma estrutura, né? E a gente vem trabalhando isso, de deshospitalizar essas crianças. A gente tem reuniões mensais com a Secretaria de Saúde, com o promotor público, que trabalha nessa deshospitalização, mas não é só mandar para casa. Não adianta eu só mandar o Heitor. Eu preciso ter uma estrutura e eu preciso não só ter uma estrutura física, mas de pessoas capacitadas que possam treinar, que possam cuidar do Heitor, entendeu? Mas é aquilo assim, sabe? Porque eu digo muito que o Heitor veio para salvar a irmã dele. Porque se o Heitor não tivesse a doença, a gente não diagnosticaria a irmã. E aí ela teve uma vivência totalmente diferente. E é isso que a gente vem batendo muito, de ter essa doença no teste do pezinho. Hoje a gente já tem fornecidas pelo SUS 3 medicamentos. Nós temos o Zolgensma, que é aquela medicação mais cara do mundo. Inclusive, o nosso hospital foi o primeiro 100% SUS a fazer a aplicação dessa medicação. Nós já fizemos em 5 crianças, inclusive a irmã do Heitor. E temos mais 2 medicações, o Risdiplam e a Nusinercena. Então, são medicações que são fornecidas pelo SUS. Então, o que a gente vem batendo é que todas as crianças possam ter a mesma oportunidade de Heloísa, de ter um diagnóstico cedo e iniciar um tratamento cedo e não morar no hospital. Doutora, só para explicar para o pessoal que está em casa, a doença, a AME, para ser diagnosticada, você precisa ter o primeiro sintoma hoje, né? Para se fazer o teste, Exato. Você precisa ter o sintoma hoje, né? Hoje, por exemplo, pelo SUS não existe o teste. Como é que a gente faz o teste? A criança tem alguma suspeita, tem algum sintoma, ou tem esse caso da família, existem os testes genéticos que são fornecidos pelas empresas de laboratórios. E aí a gente faz aquele teste da bochechinha e envia de graça. Só que existe ele ser colocado no teste do pezinho. Existe essa possibilidade. Existe. Particular já tem. O teste do pezinho particular, aquele mais completo, ele já detecta. Mas para isso a gente precisa, na evolução do teste do pezinho, essa doença também vai entrar. Mas o nosso, aqui no Brasil, somente Brasília, Minas Gerais e alguns locais de São Paulo tem. Mas aí a gente está nessas etapas de chegar a AME também no teste do pezinho, para que a gente possa ter mais Heloísas aí no Brasil. Porque uma vez diagnosticado, você consegue entrar com o tratamento e quanto mais cedo o tratamento, menor a repercussão na criança e na família. Com certeza. Que aí vão ter, todas as crianças vão iniciar o tratamento, a doença não vai evoluir e elas vão ter uma qualidade de vida de qualquer outra criança. Para deixar claro para o pessoal em casa, quem quiser ajudar essas mamães, como que fazem? Pode ir no hospital infantil, a gente está sempre disposto a receber ajudas, a ser voluntários. Então, as mães estão lá precisando desse olhar especial, que nós do hospital já temos, né? Mas assim, quanto mais a gente receber, melhor. Mães acolhendo mães. Exato. Vamos deixar aí o @ da doutora Lorena. Também quem quiser pode entrar em contato no Instagram do Hospital Infantil. Também tem o Instagram. E aí vocês fazem o contato com a doutora Lorena, que mais do que médica, ela é colo, ela é esperança e é força para muitas famílias. E muito obrigada por compartilhar a sua história. Obrigada a você por dar essa oportunidade de a gente poder mostrar uma realidade que nós temos de algumas pessoas, de algumas crianças e algumas famílias e que muita gente não sabe. E é isso, muito obrigada por acompanhar mais uma vez aqui o quadro da Malau. Fico muito feliz, espero hoje você também ter sido tocada como eu fui tocada em novembro do ano passado. Um beijo e agora eu vou passar o bastão pro meu trio. Esse foi o quadro de frente com a Malau. Tô aprendendo, gente. Beijo. Olha, dessa conversa, algo falou mais forte aqui no meu coração. A doutora falou sobre afeto. E só quem é acolhido por um afeto diferente sabe o quanto isso muda um destino e o quanto isso pode impactar uma vida. Eu tive uma professora lá na escola infantil que, apesar de todo o caos que a minha infância trouxe, ela era a única profissional
que quando eu chegava na escola, me abordava com carinho. E ouvir você falar, doutora, me acionou essa memória. Você poderia ser uma médica extraordinária, brilhante, cheia de conhecimento e fazer o seu trabalho de uma maneira incrível como você faz. Mas você escolheu ser humana e impactar outras vidas. Muito obrigada, porque eu sei que tem muitos outros corações que um dia vão lembrar de você com esse sentimento que eu tenho da minha professora. Obrigada por você existir, que Deus te abençoe muito no seu trabalho e que você siga impactando destinos. Afinal de contas, viver é diferente de estar vivo. Certeza. Você está vivendo de maneira intencional, impactando pessoas. Que o Senhor te dê muita saúde, para que você permaneça firme e empoderada no que você faz, porque eu sinto sua garra daqui. E que Ele te dê essa força que você precisa para você continuar. Muito obrigada por existir, viu? Amém. Um abraço.